Ora, muito bom dia a todos os participantes da Escola Bíblica Dominical de Jovens e Adultos. Nós estamos felizes porque, de novo, estamos juntos para estudar a Palavra de Deus. E vamos começar lembrando o versículo que ficou para decorar na semana passada. E eu penso que todos decoraram este versículo, não é tão conhecido, do qual cantámos também uma música na Escola Bíblica da semana passada. E então vamos dizer todos juntos este versículo? E diz assim: O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Sofonias 3:17. Graças a Deus pela palavra de Deus aqui em Sofonias e graças a Deus por este privilégio que temos de guardar a palavra de Deus no nosso coração. Sim, guardar ou esconder, como dizia o salmista, porque a palavra de Deus é de facto um tesouro que nós temos na nossa vida. Portanto, ela precisa de estar bem guardada em cada um de nós. Neste momento, nós vamos agradecer a Deus pela sua presença. Aliás, este foi tema da semana passada, a presença de Deus no meio do seu povo, e esta é a garantia que nós continuamos a ter na nossa vida, é que Deus está presente connosco, onde quer que nós estejamos, muitos ou poucos. Ele está presente na vida de cada um de nós. Vamos orar agradecendo-lhe pela sua presença e pedindo-lhe que Ele nos venha ensinar nesta manhã através da sua palavra. Querido Deus, nós te agradecemos por este tempo que nós dedicamos a Ti, que nós dedicamos a aprender acerca de quem Tu és e acerca de quem nós somos perante Ti, daquilo que Te devemos em obediência e em gratidão pelas bênçãos que Tu nos tens dado. Te agradecemos pela Tua Palavra e pela possibilidade que temos de estudá-la. Ó Deus, Te agradecemos porque Tu te revelas a cada um de nós através dela e por esta bênção de nós podermos estudar juntos a Tua Palavra e partilharmos uns com os outros. Deus querido, vem-nos abençoar nesta manhã e dirigir o nosso estudo bíblico. Nós oramos agradecidos no nome santo e precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, nós hoje vamos ter o estudo de um novo livro também inserido na secção dos profetas menores. E vamos hoje estudar o livro de Obadias. Vamos fazer uma breve viagem por este livro, que é o livro mais pequeno do Antigo Testamento. Um livro que tem apenas 21 versículos, que é aparentemente pouco importante, mas com uma mensagem muito significativa que nós precisamos de aproveitar ao máximo para ensino para cada um de nós. Ora, Obadias fala dos inimigos mais vingativos de Israel, que eram os Edomitas. Ora, quem eram os Edomitas? Os Edomitas eram o povo de Edom, que era descendente de Esaú. Esaú era o irmão gêmeo de Jacó, filhos de Isaac e de Rebeca, portanto, por conseguinte, eles eram netos do patriarca Abraão. A rivalidade entre estes dois irmãos, que está lá bem narrada no livro de Gênesis, no capítulo 27, dos quais descenderam as nações de Edom e de Israel, de que nós hoje vamos falar, desencadeou um interminável conflito nacional. E é desta história que nós hoje vamos falar no livro de Obadias. Ora, o autor do livro é, evidentemente, o profeta Obadias, de quem nós pouco sabemos, a não ser o nome, e sabemos apenas que o nome de Obadias, que era um nome até comum em Israel naquela época, significa servo de Yahvé ou servo do Senhor. Bem, a data em que o livro foi escrito provavelmente terá sido na época do ano 600 a.C., em 587 ou 586, na altura da invasão dos babilónios a Judá. Então, esta é a data mais aceita entre os estudiosos da Bíblia e provavelmente terá sido a data em que o livro de Obadias foi escrito. Mas o que mais nos interessa neste tempo é conhecermos o propósito do livro. E qual é o propósito do livro de Obadias? Em primeiro lugar, Obadias tinha como propósito encorajar o povo de Judá, que estava naquela altura a enfrentar graves adversidades vindas de Edom,
portanto, encorajar o povo de Judá e ajudar o povo de Judá a ter esperança na justiça de Deus e na vitória final sobre todos os inimigos. Ora, Edom era um território ou uma pequena nação que ficava do lado oriental em relação a Israel, do outro lado do Rio Jordão. A história de Israel com os Edomitas é muito conhecida porque eles eram povos irmãos, portanto tinham uma origem comum, como já falámos. Edom tinha origem em Esaú e Israel tinha origem em Jacó. Então, este livro trata de um julgamento que veio da parte de Deus sobre Edom. E o que agrava nesta situação é o facto da maldade dos edomitas sobre um povo que era um povo irmão. Então, isto agravava ainda mais a situação desta maldade de Edom contra Israel. Ora, os edomitas ficaram famosos e conhecidos principalmente por causa das suas grandes fortalezas, pela cidade de Petra, magnífica, com a sua elevada altura. E assim eles tinham a sua segurança por causa das suas moradas elevadas, das suas moradas altas e dos seus refúgios de difícil acesso. Eles construíram caminhos muito íngremes e elevados, onde ainda hoje estão as ruínas de Petra, e assim eles pensavam que estariam sempre seguros, que eram invencíveis e que ninguém os poderia derrubar. Então, Obadias, o profeta, no seu livro, vem mostrar que Deus irá trazer julgamento sobre eles por causa da sua arrogância, da sua soberba e das prolongadas e graves maldades contra o povo de Judá. E Obadias vai mostrar também uma coisa que nós precisamos de entender nos nossos dias, que é que não é a fortaleza de uma nação ou de uma pessoa, mas sim o poder de Deus que determina o curso de toda a história. Assim, meus queridos irmãos, quando os cristãos de hoje sofrem nas mãos dos inimigos de Deus, em tantos lugares no mundo como hoje acontece, eles precisam ter esperança e renovar a sua fé no Senhor justo que se revela por meio da profecia de Obadias. Às vezes parece que os sofrimentos nunca irão terminar, mas Deus está trabalhando em favor do seu povo, sempre, não esqueçamos. Então, a nossa lição de hoje tem como verdade principal que o julgamento contra os culpados no dia do Senhor deve despertar a compaixão daqueles que receberam perdão, ou seja, daqueles que estão salvos em Jesus Cristo. Então, podemos lembrar que, apesar destas pessoas serem maldosas, arrogantes, soberbas, ainda assim, nós, os cristãos, precisamos ter compaixão, porque eles estão perdidos. Se não fosse o amor de Deus, nós estaríamos na mesma situação. Ora, o Senhor Jesus nos dá o exemplo e nós podemos ver em Mateus, quando ele olha para as multidões, e ele teve grande compaixão delas. Porquê? Porque andavam desgarrados, andavam perdidos, como ovelhas sem pastor. Então, nós podemos começar agora a estudar o texto bíblico. Este capítulo de Obadias, o único capítulo com 21 versículos, e logo a partir do versículo 2, vai mostrar o discurso divino de julgamento, mas também de esperança para o povo de Judá. E vamos então ler agora do versículo 1 até ao versículo 4, e diz assim a palavra do Senhor. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que farei de ti pequeno entre as nações. Tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Bem, a resposta de Deus veio: se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Então, visão de Obadias, e é assim que começa o seu livro, o livro escrito pelo profeta,
Ora, visão de Obadias não significa exatamente que o profeta viu alguma imagem, mas sim que ele recebeu uma mensagem da parte do Senhor, porque isto era aquilo que acontecia com os profetas, com os verdadeiros profetas. A mensagem que eles transmitiam ao povo não era uma mensagem sua, mas era uma mensagem que eles recebiam da parte de Deus para transmitir. A mensagem que nós encontramos aqui não é propriamente uma mensagem dirigida a Judá, apesar de Judá ter ouvido a mensagem, mas esta era uma mensagem dirigida a Edom e contra esta nação. Parece que o Senhor tinha levantado nações contra esta nação para que eles recebessem o julgamento divino. Ora, no versículo 2, a frase "eu te farei", a pequena, aponta para o futuro de Edom. Os arrogantes, ou prepotentes, ou soberbos, acham que estão certos ou acreditam em si mesmos, e os edomitas aqui ocupavam um lugar estratégico numa zona das montanhas rochosas. Eles tinham os seus esconderijos em posições fortificadas, no alto dos montes, e isto fez com que eles pensassem que eram invencíveis. Os acessos até lá eram muito difíceis, alguns deles eram secretos, só eles os conheciam, e eles julgavam-se invencíveis. Diz-nos aqui no versículo 3, a soberba do teu coração te enganou. E muitas vezes acontece nos dias de hoje. A soberba, o orgulho, a arrogância, muitas vezes cega as pessoas. Alguns confiam nas suas posições sociais, nas suas contas bancárias, na sua saúde, em muitas outras coisas, e eles estão enganados relativamente àquilo que é a sua vida. Meus irmãos, quantos de nós estávamos seguros relativamente aos próximos tempos? Eu lembro de me pensar que este ano seria um ano muito feliz na nossa vida. Eu lembro-me que logo no início do ano nós fizemos uma viagem que Deus nos proporcionou, e digo que foi mesmo Deus, e que foi uma bênção tremenda na nossa vida. Nós pudemos visitar Israel e foi uma prenda maravilhosa de Deus. Eu penso que nós não merecemos nada destas coisas. Nós pensámos que muitas coisas boas estavam a acontecer neste ano, algumas estavam bem preparadas, programadas, e de repente aparece este inimigo invisível, do qual nós não podemos ver, mas também não conseguimos destruir. E estamos à mercê de quem? Do amor de Deus. Não daquilo que nós podemos preparar ou programar, mas nós estamos dependentes do amor de Deus e da sua direção. Portanto, nós precisamos ser humildes para reconhecer que nada vem de nós, mas todas as coisas são dirigidas pelo nosso Deus. Os edomitas não tinham esta ideia. Eram arrogantes, eram prepotentes, eram soberbos, e o profeta Obadias vem dizer que eles estavam enganados. A sua soberba tinha-os enganado. E ele diz assim: tu que habitas nas fendas das rochas e na tua morada, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Bem, a resposta do Senhor vem e diz assim: se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Ora, o Senhor está aqui a dizer que, por mais altos que eles estivessem, o Senhor não tem barreiras para chegar a todo o lugar. Ele iria destruí-los, mesmo estando eles num lugar elevado. Nós podemos ver, quando lemos aqui: se te remontares como águia e puseres no teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Ora, certamente que eles não podiam subir às estrelas, mas naquele tempo os israelitas bastavam olhar para cima, e neste caso concreto para os pontos altos da nação de Edom, onde Edom tinha o seu território, para ver que os seus lugares estavam muito perto das estrelas. Eles não tinham noção do espaço, parecia que era já ali.
Então era muito fácil para o povo pensar que os lugares altos quase que chegavam às estrelas. Mas mesmo que isto fosse possível, mesmo assim, o Senhor, aquele que criou todas as coisas, o Criador das estrelas, iria derrubar os Edomitas, diz o Senhor. Ora, toda esta mensagem que nós encontramos aqui nos ensina que nós precisamos de controlar a nossa arrogância humana e que, porque a Bíblia nos adverte, e nós podemos ler em Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 12, que diz: aquele que cuida estar de pé, tenha cuidado não caia. Ao longo da Bíblia nós encontramos algumas indicações para nós termos cuidado com a arrogância, para que nós não possamos também ser castigados como aconteceu com Edom. Também em Tiago, no capítulo 4, versículo 6, nós encontramos a indicação que Deus se opõe ao arrogante, mas dá graça aos humildes. Portanto, Deus não gosta da arrogância e Deus não quer que o seu povo, que nós, possamos ter este sentimento de arrogância e de soberba como tinham os edomitas. Ora, Obadias não esclarece aqui no seu livro como é que o Senhor iria destruir Edom, mas sabemos que posteriormente eles foram destruídos através de uma nação pagã, não é? Como sabemos. Mas, portanto, sabemos que naquele tempo o nosso Deus escolheu uma nação pagã para castigar os edomitas. Mas nós hoje também podemos estar curiosos em saber como é que Deus vai julgar aqueles que cometem maldade, aqueles que não se arrependem dos seus pecados, aqueles que não confiam em Deus e que vivem de costas viradas para Deus como se Deus não existisse. Estamos curiosos. Como é que Deus os vai castigar? Como é que vai ser o julgamento de Deus? Meus queridos, eu penso que nós usaríamos melhor o nosso tempo se nós estivéssemos focados a preparar as nossas vidas para que nós pudéssemos estar livres do julgamento de Deus quando Ele viesse. Por isso que realmente nós possamos resistir à soberba e não sermos arrogantes, mas sermos humildes, porque Deus dá graça aos humildes. Que realmente Deus nos ajude neste propósito de nós controlarmos a soberba, a arrogância e a maldade dos nossos corações e seguirmos o exemplo daquele que é o padrão das nossas vidas, que é o Senhor Jesus Cristo. Então vamos continuar lendo este texto bíblico e vamos agora ver porque é que esta nação era realmente acusada por Deus e estava sujeita ao julgamento divino. Vamos ver as acusações que eram feitas contra Edom. Versículos 10 ao versículo 14, e diz assim: Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, e estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros entraram pelas portas e deitaram sortes sobre Jerusalém, tu mesmo eras um deles. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, e o dia da sua calamidade, nem ter-te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da sua angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão sobre os seus bens no dia da sua calamidade. E pior ainda, não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhes estavam no dia da sua angústia. Notamos aqui que Obadias utiliza aqui mais que uma vez a palavra irmão. Ora, Obadias, na sua mensagem, vem lembrar a Edom que Judá era um povo irmão. Ora, isto agravava a situação de Edom, porque realmente maltratar, ser cruel, ser arrogante,
com um povo irmão é muito mais grave do que ser assim com povos que não são irmãos. Então, estas eram as acusações de Deus contra Edom. Todas estas coisas que encontramos aqui. Edom tinha agido com violência contra o povo de Deus e certamente não iria passar sem castigo. Mas a culpa de Edom não estava apenas naquilo que eles tinham feito, mas também naquilo que eles tinham deixado de fazer, porque tendo tido a possibilidade de ajudarem o povo de Judá, eles não fizeram, muito pelo contrário, eles participaram juntamente com aqueles que os oprimiram, os maltrataram e os destruíram. Eles não ofereceram nem ajuda nem refúgio ao povo de Judá quando o exército babilônio arrasou a terra e sitiou a cidade de Jerusalém. Portanto, podemos ver aqui nestes versículos que os edomitas não mostraram qualquer compaixão e assim eles fizeram tanto mal ou pior do que os invasores estrangeiros. E ainda mais, eles olharam com prazer para a calamidade, para a miséria do seu irmão. Tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter-te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína. Portanto, nós podemos ver aqui a falta de compaixão dos edomitas relativamente ao povo de Judá. E podemos ver que a maldade, a arrogância, começa não com os atos praticados, mas começa logo no coração. Começa nos nossos pensamentos, começa no nosso coração. Portanto, os edomitas começaram alegrando-se com a ruína de Judá e com a sua calamidade. Mas depois vamos avançando para os atos que eles praticaram. E Obadias continua dizendo no versículo 13: não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. E mais, o auge da maldade dos edomitas encontra-se no versículo 14. Eles entraram nas encruzilhadas para exterminarem os que tinham escapado e entregaram aqueles que restavam e aqueles que tinham conseguido escapar. Então, o exército de Edom marchou sobre a cidade de Jerusalém depois dela ter sido destruída. Ora, uma pessoa misericordiosa não se aproveita de outra quando ela está a passar dificuldades, quando ela está a passar por estes momentos catastróficos. Uma pessoa que sente compaixão, que é misericordiosa, não se alegra com a desgraça alheia. Pelo contrário, a pessoa que é misericordiosa, ela mostra compaixão, sabendo que Deus também mostrou compaixão quando ela nada merecia. E nós hoje, nesta época em que vivemos, nós podemos sentir e agradecer a Deus pela compaixão que Ele mostrou por cada um de nós quando enviou o Senhor Jesus Cristo para morrer por cada um de nós, pecadores. Então, a compaixão que Deus mostrou pela nossa vida deve ser a mesma compaixão que nós devemos mostrar por aqueles que estão perdidos e que ainda se encontram longe de Deus. A gravidade da maldade de Edom aqui é flagrante, meus queridos. E é muita maldade que nós encontramos aqui nestes versículos, é muita atrocidade e certamente o juízo de um Deus justo virá e é certo. Então, aquele povo deveria esperar a justa retribuição da parte de Deus pelos seus atos maldosos. E vamos agora ler então versículo 15 e versículo 16. E diz assim: porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações, como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça, porque como bebeste no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações, beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Ora, aqui no versículo 15, Obadias, tal como referimos também em Sofonias e outros profetas israelitas,
Obadias também vai anunciar a vinda do dia do Senhor. Este seria, como dissemos, quando estudamos Sofonias, este seria um dia de prestação de contas para todos. E neste dia, Edom precisava de saber que também eles estariam sob o julgamento de Deus e, sem dúvida, por causa da sua maldade, eles que viviam em lugares elevados e que pensavam que eram indestrutíveis, eles, os edomitas, seriam destruídos por causa da sua maldade. Então, nestes versículos, Deus vai fazer um anúncio claro de que a sua justiça permanece neste mundo, aparentemente confuso. Assim, as outras nações que agissem do mesmo modo que Edom poderiam esperar o mesmo julgamento. E esta realidade, queridos participantes desta classe Escola Bíblica Dominical, esta realidade ainda é válida nos nossos dias. Toda a injustiça será castigada, todo o abuso, toda a maldade, tudo aquilo que é pecado aos olhos de Deus. Resta-nos saber, meus queridos, que há uma esperança. E esta esperança, nós temos-la na misericórdia de Deus. E hoje nós temos esta esperança em Jesus. Viver em esperança. E vamos ler agora o versículo 17 do livro de Obadias. E diz assim: Mas no monte Sião haverá livramento, o monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Mas no monte de Sião haverá livramento. Então podemos viver em esperança. Monte Sião é um nome poético para Jerusalém. Ora, é um nome que identifica a cidade de Jerusalém e aponta para o trabalho salvífico de Cristo e para o nosso lar celestial. A cidade e o seu templo serão purificados, serão lavados de todo o fingimento e de toda a idolatria que fez com que o Senhor permitisse, naquela altura, a sua destruição. Os edomitas e outros usurpadores que se apoderaram de parte da cidade santa serão de lá expulsos. O povo de Deus será restaurado ao seu devido lugar. E esta palavra que nós encontramos aqui traz esperança a cada um de nós. Um dia este reino haveria de florescer e os edomitas seriam completamente destruídos. O verso 17 mostra que Obadias não apresenta apenas o julgamento dos inimigos de Judá, mas também apresenta uma gloriosa restauração e uma expansão de Judá do Monte Sião. Então, em conclusão, nós podemos tirar algumas verdades do livro de Obadias e da nossa lição de hoje. Em primeiro lugar, podemos aprender que Deus não gosta da maldade, da soberba, da arrogância. Ora, Tiago diz lá no seu livro que Deus se opõe ao soberbo, dá graça aos humildes. Deus se opõe ao soberbo. E eu lembro uma frase do pastor Saião que diz assim: todo o arrogante sempre terá uma queda estonteante. Então nós aprendemos hoje acerca da arrogância. Deus abomina a arrogância e a soberba. Outra lição que podemos tirar é que Deus está cuidando do seu povo quando ele sofre. Outra lição é que Deus adverte todas as nações, todas as pessoas, mas no final ele vai julgar aqueles que perseguem aqueles que são seus. Neste caso, da história de Obadias, aqueles que perseguem o seu povo. Também podemos ver que Deus dá vitória ao seu povo e que o povo fiel herdará o seu reino. Ora, Deus não tem prazer no sofrimento e nós também não nos devemos alegrar com o sofrimento dos outros, nem dos que nos ofendem e nos fazem mal. Ora, como povo de Deus, nós devemos ter compaixão pelos perdidos, amar os nossos inimigos e proclamar o amor de Deus em Cristo Jesus, que oferece perdão, salvação a todos, mesmo aos mais maldosos e arrogantes, que se arrependem das suas maldades e aceitam o Senhor Jesus como Salvador
das suas vidas. Que Deus nos capacite e nos ajude a termos compaixão por aqueles que vivem perdidos. Vamos neste momento ter uma palavra de oração. Querido Deus, nós te agradecemos pela tua palavra maravilhosa. Nós te agradecemos porque tu nos ensinas e de uma maneira especial te agradecemos porque tu nos mostras que a nossa arrogância, a nossa soberba não tem qualquer valor perante o teu poder. Ó Deus querido, te agradecemos por aquilo que tu tens feito por nós, mesmo quando nos corriges. E te agradecemos, Senhor, também porque nos ajudas a compreender a tua palavra, ó Deus. Te pedimos a tua graça e a tua misericórdia. E te pedimos ainda que enchas o nosso coração de compaixão por aqueles que vivem perdidos, mesmo por aqueles que são nossos inimigos, mesmo por aqueles que muitas vezes nos fazem mal e nos perseguem. Ó Deus querido, vem ficar connosco e vem nos dar a tua graça e o teu amor ao longo desta semana que hoje se inicia. Obrigada por todas as coisas, querido Deus, mas principalmente obrigada pelo Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso amado Salvador. Oramos no nome de Jesus. Amém. Aprendemos então que Deus castigará a arrogância e a soberba. E então o versículo que nós vamos deixar para aprenderem durante esta semana é o seguinte: o orgulho conduz ao fracasso, a arrogância conduz à queda. Provérbios 16, 18. O orgulho conduz ao fracasso e a arrogância conduz à queda. Então desejo a todos uma abençoada semana com o amor e a paz do nosso bom Deus.